Municípios temem agravamento da situação financeira com novo piso do magistério. IP retoma atendimento a servidores de prefeituras que não renovaram convênio com plano de saúde. Uma entrevista exclusiva com o cartunista Carlos Latuf sobre o atentado à revista francesa Charlie Hebdo. Aberto oficialmente na zona sul da capital a safra de uva e da ameixa. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. E a perícia no ônibus da empresa Unisul, que tombou em Gravataí na tarde de ontem, aponta que o motorista dirigia a mais de 100 km por hora no momento do acidente. 6 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. A maioria dos passageiros não usava cinto de segurança. Dercy acompanha de perto a situação de saúde da esposa, que sofreu graves lesões e está internada no Hospital Dom João Becker. Ela viajava a Glorinha e estava perto do destino quando aconteceu o acidente. Recebeu a notícia assim que a esposa está dentro do hospital sobre um acidente de carro, de ônibus. É quase certo que morreu, né? Como morreu um monte aí, ó. Morreu um monte aí, perderam o braço, criança chorando aí que não queria que tirasse o braço fora, né? Ontem de manhã era um desespero aí, né? Ela me desesperou, né? Eu espero de uma hora para outra dizer que ela morreu. Eu acho que a empresa vai ter que pagar todas essas vidas aí. Após o acidente, 27 pessoas foram atendidas aqui no Hospital Dom João Becker, em Gravataí. Neste momento, 7 pacientes seguem internados, um deles em estado grave. A perícia apurou que o ônibus da empresa Unisul dirigia a mais de 100 km por hora, quando o limite na curva onde ocorreu o acidente era de 60. Neste tipo de trecho, segundo este especialista em rodovias, o excesso de velocidade é ainda mais perigoso. Ela provoca um tombamento do veículo e se o nível da rodovia está muito acima do solo, há uma capotagem contínua do veículo, né? Há um aumento de 180% na força centrífuga, então há uma facilidade maior quanto ao tombamento, quanto à saída de pista. Enfim, a repercussão é muito pior, né, do que num trecho em reta. Muitos passageiros estavam sem o cinto de segurança. O uso do equipamento poderia amenizar as consequências do acidente. O veículo de transporte coletivo, por transportar vários passageiros, né, e em alguns casos, conforme o tipo de linha, eles até podem transitar em pé e o uso do cinto não é obrigatório. Qualquer evento trágico envolvendo um veículo dessa classe, dessa natureza, pode se transformar num resultado mais perigoso, mais fatal, como foi o caso desse acidente na 030. O cinto de segurança existe no ônibus, então ele deve ser utilizado, mesmo que não seja obrigatório. Não para não ser multado ou qualquer outra circunstância. Ele deve ser utilizado para preservar a integridade do usuário e não morrer. É uma questão assim, me parece que muito simples, mas muitos ainda têm uma dificuldade de entender e usar. 4 pessoas continuam internadas no HPS de Porto Alegre, 2 em estado grave. No HPS de Canoas, uma mulher foi operada e passa bem. No Hospital Cristo Redentor, outra paciente segue internada. O número de acidentes de trânsito na capital reduziu em 2014 na comparação com o ano anterior. Os dados foram divulgados hoje pela EPTC. Foram 18.500 acidentes contra 22.500 em 2013, uma queda de quase 18%. O ponto negativo são as mortes, que aumentaram 8%. Das 138 vítimas fatais, 58 estavam de moto e 56 eram pedestres. E o Instituto de Previdência do Estado voltou a atender hoje servidores de prefeituras que não renovaram o convênio do plano de saúde. O prazo para os ajustes na relação com os municípios foi prorrogado por 60 dias. A FAMURS espera a revisão das alíquotas que, em alguns casos, dobraram de valor.
O sistema só foi atualizado perto das 10 horas da manhã. Funcionários de pelo menos 5 municípios comunicaram à FAMURS que não conseguiram passar os cartões do IP Saúde antes disso. Por telefone, uma servidora da Prefeitura de Dom Feliciano, que preferiu não se identificar, confirmou que perdeu a consulta. Então, que eu fui passar o cartão, ele disse para mim que meu IP estava desatualizado. Bento Gonçalves aderiu hoje ao convênio, reduzindo para 47 o número de prefeituras que estão sem o contrato assinado com o IP. São, na maior parte, pequenas cidades com menos de 20 mil habitantes. O que os prefeitos esperam são maiores esclarecimentos sobre a tabela de custos, que justificariam, em alguns casos, até dobrar a atual alíquota paga pelo plano de saúde. O presidente da FAMURS, que é prefeito de Tapejara, não assinou o novo convênio. A alíquota, que era de 11%, subiu para 15% em 2011 e agora para 18% do salário de cada servidor, que paga a metade da alíquota. O peso do aumento é considerado abusivo. Nós até agora não recebemos respostas convincentes do IP com transparência para estarmos convencidos de que é necessária essa majoração. Nós queremos saber com clareza quem gasta, onde gasta e para onde vai esse dinheiro, já que existem, segundo o relatório do próprio Tribunal de Contas, muitas dúvidas sobre a situação financeira do IP. A dívida do Estado para com o IP é enorme, é muito grande, acima de 3 bilhões de reais. Então, também majorar, castigar os municípios e os funcionários das prefeituras não vai resolver o problema do IP. O IP, que ainda não tem uma nova diretoria anunciada, prorrogou o prazo. Por solicitação da Casa Civil, nós estamos fazendo a fundamentação jurídica, estendendo o prazo para mais 60 dias, para que eles se adequem às regras dos contratos e a gente possa tornar o plano sustentável e garantir o atendimento para todos os beneficiários. Um atentado terrorista em Paris deixou em estado de alerta a França. A sede da revista Charles Hebdo foi atacada por 2 homens que fuzilaram 10 pessoas. Na saída, eles também balearam policiais. O saldo até agora é de 12 mortos e 11 feridos. O caso mobilizou a comunidade internacional e profissionais da imprensa em diversos países. Para avaliar o episódio, a gente recebeu durante a tarde a visita na redação da TVE de Carlos Latuf, chargista há 24 anos, com trabalhos que ganharam o mundo. Os traços dele têm como marca o ativismo político e a capacidade de polemizar. Que avaliação faz desse episódio envolvendo a revista francesa? Bom, esse fato não pode ser analisado isoladamente. Ele, na verdade, é resultado de uma longa trajetória desse veículo em provocar os muçulmanos, né? E desde 2006, quando publicou as charges de Maomé, e posteriormente com charges do profeta Maomé nu, etc. e tal. Então, eu acredito que esse desfecho trágico tenha sido realmente uma tragédia anunciada, infelizmente. Nesse caso, em 2012, você fez uma charge já alertando, de repente, nesse sentido, envolvendo um chargista que acabou morto nesse atentado terrorista. E hoje, a sua charge de hoje mostra balas dos terroristas atravessando as paredes da revista e atingindo uma mesquita. Que significado tem tudo isso? Pois é, inclusive, eu estou sendo atacado nas redes sociais exatamente por quem acredita que os muçulmanos são uma ameaça à Europa, uma ameaça ao Ocidente, né? Contra os imigrantes. Infelizmente, esse tipo de ato vai reforçar o discurso anti-muçulmano e anti-imigração que está muito forte na Europa atualmente. Com um olhar um pouco mais local, é possível dizer se o Brasil, no futuro, possa ser alvo desses ataques terroristas, até mesmo redações aqui do Rio Grande do Sul? Não, acredito que não, até porque nós aqui não temos publicações, nem mesmo cartunistas que se dediquem a achincalhar com o Islã, né? Então, acho que aqui no Brasil, pelo menos, não vejo essa possibilidade, nem muito menos no Rio Grande do Sul. Agora, seria importante que a gente... Porque agora, no calor da situação, fica muito difícil as pessoas terem análises mais razoáveis sobre isso. Mas seria importante que a gente pudesse discutir, em cima dessa tragédia, os limites da liberdade de expressão, se é que tem limite, né?
o que é sátira, o que é crítica política, o que é simplesmente difamação, ataque, liberdade de expressão. O prefeito José Fortunati vetou o projeto que tornaria feriado em Porto Alegre o dia 20 de novembro. Ele acatou o parecer da Procuradoria-Geral do município, que considerou o texto inconstitucional, pois é a prerrogativa da União legislar sobre feriados civis. Nesta data, em 1695, Zumbi dos Palmares foi morto por ter liderado o Quilombo dos Palmares, uma das comunidades mais importantes na luta dos negros para pôr fim à escravidão. Em Porto Alegre, apenas um pequeno monumento lembra a história de Zumbi dos Palmares, considerado o principal líder do movimento negro. Em Porto Alegre, 1.047 cidades, como São Paulo e Salvador, já adotam o feriado do 20 de novembro. Uma legislação semelhante chegou a ser aprovada pela Prefeitura em 2003, mas foi questionada e derrubada na Justiça. Agora, a Procuradoria-Geral do município emitiu parecer contrário ao projeto. Alega que a cidade já tem o número máximo de feriados permitidos por lei. Nós temos, por exemplo, o feriado de finados. O feriado de finados é um feriado municipal e federal. Então, é questão de querer. Na verdade, essa inconstitucionalidade é questão de querer. A Constituição diz que o nosso Estado é um Estado laico. Então, já morre aí a sua inconstitucionalidade, que é alegado, sabe? E, infelizmente, na outra versão, o Poder Judiciário reafirmou essa inverdade. Esperamos que agora, com veto ou não, não venha fazer isso de novo. O Sindicato dos Lojistas, que entrou na Justiça em 2003, afirma que a homenagem é justa, mas lembra que o mês de novembro ficaria com 3 feriados, que prejudicariam as vendas. Nós não temos margem de lucro que consiga superar isso, os nossos aluguéis continuam, os impostos continuam, os salários dos funcionários continuam, e nós não temos como pagar isso. E a economia do município ela precisa girar, a economia do país precisa girar. Então, o comércio deixa de faturar, a indústria deixa de faturar, o município deixa de arrecadar impostos, e isso impacta para toda a coletividade. Os comerciantes sugerem que o feriado seja instituído em 13 de maio, dia da abolição da escravatura. Mas a data é contestada pelo movimento negro unificado. Uma mulher que se diz a grande libertadora larga os negros sem direito a documento, sem direito a trabalho, né? Sem direito à moradia. Larga no mundo dizendo que estão libertos. Isso é uma maneira de enganar a população negra e fazer com que eles voltassem para a senzala. Isso seria para nós fundamental, né? Uma iniciativa, né? Dos poderes, dos políticos, tá? Em favor da nossa luta, né? Fazer com que a questão racial realmente apareça através de uma data que realmente dignifica e que nos representa, que é o 20 de novembro. A Confederação Nacional dos Municípios afirma que o reajuste no piso nacional do magistério vai dificultar ainda mais a situação financeira das prefeituras. O Ministério da Educação confirmou aumento de 13,01% para a categoria. Nesta quarta-feira, um encontro informal com o governador José Ivo Sartori, a direção do CEPERS tratou da questão. A partir deste mês, o novo piso salarial nacional do Magistério Público da Educação Básica, com jornada semanal de trabalho de 40 horas, passa a valer R$ 1.917. O aumento de 13% preocupa a Confederação Nacional dos Municípios, que prevê gastos acima do suportável para pagar os professores da rede municipal. Nós temos no Brasil em torno de 1 milhão de professores nas prefeituras, de ações pedagógicas nas prefeituras, e isso tem um impacto muito grande, até porque nós gastamos o ano passado, só com o magistério em nível de Brasil, nós gastamos 60 bilhões de reais, dos 220, com toda a folha dos funcionários públicos, 24% é do magistério. Mais de 80% dos municípios do Brasil estão gastando mais de 80% do dinheiro do Fundeb só para pagar o magistério. Então, não tem mais dinheiro para sustentar o restante da cadeia da educação. Tem que ter um coração forte, que é o professor. Ele tem que ser muito valorizado, mas não é só ele.
Já na rede pública estadual de ensino, a expectativa dos professores é receber, além dos 13%, o percentual que falta para integralizar o piso nacional no plano de carreira da categoria. Nós já passamos 2 índices importantes. 33,54, que é o que faltou do governo passado para nos pagar o nosso piso no plano de carreira, e mais agora os 13,01, que foi o valor que foi acrescido agora no nosso índice a partir de janeiro. Passamos esses índices para que o governo nos apresente uma proposta. Não é só a questão salarial que preocupa a categoria. O magistério gaúcho tem 78 mil professores na ativa, mas, todo ano, 8% desses profissionais se aposentam. O temor é que faltem professores se o decreto do governo estadual que congela nomeações de concursados for estendido às salas de aula. O que foi tratado, enfim, foi uma visita informal aqui do governador aqui no CEPER, juntamente com o secretário da Educação. O secretário da Educação tinha nos solicitado uma visita, nós, claro que o acolhemos e chegou hoje o acompanhando o governador. Tratamos especificamente sobre o decreto, porque nós estamos muito preocupados com o início do ano letivo. Aí o governador disse com essas palavras que a saúde, a educação e a segurança não estão contempladas dentro deste decreto. Eles são as excepcionalidades. Em nota, a Secretaria da Educação informou que o Estado não tem condições de cumprir o reajuste no piso do magistério. Segundo o texto, o secretário Vieira da Cunha pediu ao ministro da Educação, Cid Gomes, que a União complemente os recursos necessários para o pagamento dos professores. Vieira da Cunha também defende mudanças na lei do piso que viabilizem o aporte de recursos federais para estados e municípios. E uma das maiores e mais antigas celebrações religiosas do estado completa 140 anos. Iniciam no próximo dia 18 as comemorações em homenagem a Nossa Senhora dos Navegantes. A expectativa é de que mais de 180 mil pessoas participem das festividades. Cerca de 300 mil fiéis são esperados para os festejos que marcam os 140 anos da festa de Nossa Senhora dos Navegantes em Porto Alegre. Com o tema Alegria do Evangelho, a festa religiosa quer recontar a história dos 140 anos em que a procissão é realizada na capital. Ao mesmo tempo, mostrará a relação da festa com a história da cidade e dos primeiros colonizadores. O destaque esse ano será a participação do núncio apostólico Dom Giovanni Daniello. Embaixador do Vaticano no país, será a primeira vez que Dom Giovanni celebrará uma missa na capital. Claro, naturalmente, como representante do Papa, a sua presença é fundamental e para nós muito agradável e recebemos com muita alegria e com muito carinho a notícia quando o senhor arcebispo nos disse que o senhor núncio apostólico estará presente na nossa festa, nesse evento que por si só já é tão grande em Porto Alegre e que vai ser então esse ano acrescentado de importância pela presença dele. Outra novidade será uma pequena mudança no trajeto da procissão, que reúne aproximadamente 180 mil pessoas. A imagem vai pela Avenida Farrapos e não mais pela Cristóvão Colombo. Embora a Farrapos seja uma zona comercial e a Cristóvão residencial, ela é mais plana. Então, em função do pedido que as pessoas fizeram, muitas pessoas de idade e o dia é muito quente, então para a caminhada ficar mais plana, a imagem de ida da imagem segue pela Farrapos. Os festejos têm início no próximo dia 18, às 5 horas da tarde, com missa na paróquia Nossa Senhora dos Navegantes. Após a celebração, a imagem da Santa será levada até a paróquia Nossa Senhora do Rosário, no centro de Porto Alegre. Já no dia 2 de fevereiro, ocorre o contrário. Com missa às 7 horas da manhã e procissão logo em seguida, a Santa será devolvida à paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, onde uma nova missa deve encerrar os festejos para a Santa. Nas últimas horas, a frente fria que está sobre o estado há dias trouxe chuva forte em todas as regiões. Às 6 da tarde, 3 pousos atrasaram no aeroporto Salgado Filho por causa da chuva. Já os voos que partiram de Porto Alegre estão dentro do previsto, segundo a Infraero. Na região metropolitana, a tempestade chegou pelo norte
Em Gravataí, por volta das 5 da tarde, o céu escureceu e foram registradas fortes pancadas. Já na capital, quem passava pelo centro foi pego de surpresa e teve que encontrar abrigo para escapar da chuva. Alguns pontos ficaram alagados, dificultando o trânsito. E a frente fria vai trazer mais chuva esta quinta-feira. Temporais localizados podem ocorrer principalmente no oeste e na faixa central, provocando elevados volumes de precipitação. No decorrer do dia, a temperatura máxima ficará em torno dos 31 graus na metade sul e a mínima em torno de 20 graus na Serra do Nordeste. Vamos conferir a previsão para amanhã. A quinta-feira será instável em todo o estado, com sol, nuvens e chuva a qualquer hora do dia. A região metropolitana terá outra manhã abafada. Em Porto Alegre, a máxima será de 30 graus. No norte do estado, o sol vai aparecer por curtos períodos. Em Cruz Alta, a mínima será de 22 graus. No oeste, o dia será nublado e com pancadas de chuva. Em São Borja, a máxima ficará nos 31 graus. Na região central, a chuva pode vir acompanhada de trovoadas. Em Júlio de Castilhos, a mínima será de 20 graus. No sul, as pancadas podem vir pela manhã e à noite. Em Piratini, a máxima não deve ultrapassar os 25 graus. E começa nesta noite a 21ª edição da Mostra de Dança Verão em Porto Alegre. Até domingo, o Teatro Renascença recebe mais de 70 coreografias de vários estilos de grupos de dança da capital. Todos os dias, o evento inicia às 9 da noite. Na abertura, a entrada é franca. A distribuição das senhas inicia daqui a pouquinho, às 8 da noite. Ou seja, quem quiser aproveitar, tem que correr. E foi aberta oficialmente hoje a colheita da uva e da ameixa em Porto Alegre. O evento serviu para discutir a manutenção das propriedades rurais e a necessidade de incentivar a produção de frutas na capital. Porto Alegre é a capital que mais produz frutas no país. A safra atual de uva pode chegar a 300 toneladas e a de ameixa a 400 toneladas. A ideia é aumentar a produção e manter o produtor nas áreas rurais da cidade. Tem que manter o produtor na terra, mantendo a zona rural sem ser urbana. Nesse momento ela é uma excrescência, ela é zona rural-urbana. Por que tem que ser só rur? Por que tem que ser só rural? Eles têm as leis que convergem por lhe ajudarem em várias situações. Então, e ganham o seu dinheiro. O PIB não é tão importante da região, mas para cada família dessa, isso aqui é uma maravilha de dinheiro. E para os trabalhadores também. O importante é nós continuarmos não somente preservando, mas fortalecendo esta área. Porque esta área é a segunda maior área rural do país, em termos de capitais, é a que mais produz entre todas as capitais, uva, ameixa, pêssego, entre outros produtos. Luciano Bertaco é referência na produção de frutas. Vende em feiras e também para a Ceasa. Ele considera que o incentivo da prefeitura de manter um ponto de venda no centro da capital ajuda nas contas. Vamos supor que eu vou estar vendendo hoje o quilo da uva no Ceasa a R$3 o quilo, vamos supor. R$2,50 talvez o quilo. No ponto de venda eu consigo vender ele a R$4. Tu agrega um valor em cima, a R$4, R$5. Tu consegue aumentar o valor do preço, que seria o valor final, né? O valor que o consumidor estaria pagando pro atravessador, né? Então tu consegue ganhar essa diferença, né? Às vezes ela é boa. Para a Emater, as zonas de produção de frutos também são importantes para a qualidade de vida nas cidades, especialmente na prevenção de problemas em safras do interior e na preservação ambiental. O alimento aqui produzido próximo ao centro consumidor, ele não sofre com transporte, ele tem um custo mais barato, ambientalmente é correto. Por outro lado, essas zonas elas vão além da produção de alimentos e segurança alimentar, elas também têm uma importância ambiental muito grande, preservação da água, preservação da biodiversidade. O Jornal da TVE termina aqui. Outras informações você acompanha nesta quinta-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE primeira edição, ao 12h30. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite. Uma boa noite para você.